Vamos iniciar nossa aula sobre introdução ao cálculo das proposições. Nossa aula, nós veremos o seguinte conteúdo. Definição de termo e proposição, valor lógico, proposição simples e proposição composta, conectivos e tabela verdade. Vamos iniciar com uma definição do que seja termo. Palavra, termo, palavra. É a definição de um objeto. Por exemplo, Paula. Um filme de terror, triângulo retângulo. Então veja só, Paula é uma palavra. É um termo. Um filme de terror, eu tenho um conjunto de termos, um conjunto de palavras, formando o quê? Uma frase. Um filme de terror. Triângulo retângulo, eu tenho um conjunto de termos, um conjunto de palavras, formando o quê? Exatamente uma frase. Então, a esses termos, ou esse conjunto de termos, nós damos o nome de proposição. Todo o conjunto de termos ou símbolos, chamando a atenção, todo o conjunto de termos ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo é chamado de proposição. Então, toda proposição é um conjunto de termos ou símbolos que exprimem um pensamento completo. Nesse nosso exemplo, todo homem é mortal. A Lua é um satélite da Terra. Seno de π sobre 2 igual a cosseno de π sobre 2. Veja que eu tenho, na primeira frase, eu tenho um conjunto de termos. Na segunda frase, um conjunto de termos. Na terceira, eu tenho o quê? Eu tenho uma forma simbólica do seno de π sobre 2 igual a cosseno de π sobre 2. Então, eu tenho símbolos, mas de todo jeito, de todas as formas, é uma proposição. Então, uma proposição, repetindo, todo o conjunto de termos ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. As proposições transmitem pensamentos, isto é, afirmam um fato ou exprimem juízos que formamos a respeito de determinados entes. Ou seja, nas proposições, como é um conjunto de termos, de palavras, ela transmite pensamentos e ela afirma fatos. Ou exprimem juízos. Esse exprime juízo significa dizer que uma proposição pode ser valorada. Dar valor. Se é verdade ou falso. Então, nessa transmissão de pensamento, a gente traduz uma proposição como um pensamento de sentido completo, onde a gente pode valorar. Então, nesse caso, a gente vai usar valores lógicos. Valores lógicos. A linguagem natural permite vários tipos de proposição. Na linguagem natural, permite vários tipos de proposição. Permite proposição declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. Na declarativa, meu carro é azul. Veja que eu estou afirmando, declarativa, declarando, meu carro é azul. Eu posso aí exprimir um pensamento completo, estou exprimindo um pensamento completo, e pode ter valor de juízo. Ou é verdade, ou é falso. Interrogativa, está frio. Então eu não posso informar, mas ela exprime um pensamento completo, porém não posso valorar. Exclamativa, que lindo. Ela é muito subjetiva, que lindo. Imperativa, cale a boca. Olha lá. Temos 4 proposições, tipos de proposições. Na lógica matemática, só nos interessa o estudo das proposições declarativas. Então, no cálculo das proposições, no cálculo proposicional, permite apenas as proposições declarativas. Então, vejamos como são. Ora, sendo o pensamento, as proposições geram e exprimem pensamento completo, ela adota regras fundamentais do pensamento.
Esses princípios são só dois. São vários, mas eu escolhi dois, que são os mais comuns e os mais que a gente utiliza muito, que é o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da não contradição nos diz: uma proporção não pode, olha lá, uma proporção não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Então, uma proporção não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Por exemplo, Brasil é pentacampeão de futebol. Verdade. Observe bem essa frase. O Brasil é pentacampeão de futebol. O valor lógico dela é verdade. Por quê? Ela não aceita uma outra. Outro valor lógico. No meu exemplo, o seguinte exemplo, o Brasil possui pena de morte. Falso. Então veja que eu tenho duas frases, ou duas proporções, que me determinam exatamente o pensamento completo e eu posso valorar. Ou seja, lembre-se, exprime valor de juízo, verdade e falso. O Brasil é pentacampeão de futebol, verdade. O Brasil possui uma pena de morte, falso. Outro princípio é o princípio do terceiro excluído. Nós vimos o princípio da não contradição. O princípio do terceiro excluído que nos diz: toda proporção ou é verdadeira ou falsa. Isto é, verifique-se sempre um desses casos e nunca um terceiro. Olha lá, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro estão amarrados. Então, uma proporção só pode receber um valor, nunca um terceiro. Por isso que a lógica matemática, ela trabalha com a lógica bivalente, ou seja, de dois valores, verdade e falso. Ora, considerando esses dois princípios, a gente vai ter que o valor lógico de uma proporção é verdade se esta for verdadeira, falsidade se esta for falsa. Retornando, verdade se esta for verdadeira, falsidade se esta for falsa. Dos dois princípios e do valor lógico, olha lá, dos dois princípios que nós vimos, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído e do valor lógico, nós chegamos ao seguinte pensamento: toda proporção tem um e um só dos valores, V ou F, nunca os dois. Então, botar na cabeça, botar isso sempre. Toda proporção tem um e um só valor. Pronto. Tem que pensar: verdade, falso. As proporções são classificadas em dois tipos de proporções: proporção simples, que são os átomos, ou proporção atômicas, formada por átomos, e a proporção composta, que nós chamamos moléculas ou proporções moleculares. Na proporção simples, ela não contém nenhuma outra proporção como parte integrante de si mesma, ou seja, a proporção simples ela é só. Minha casa é grande. Pronto, não tem uma ligação com outra formando uma terceira. Seus olhos são azuis. Está calor. Observe bem. Proporção simples. Não contém nenhuma outra proporção como parte integrante de si mesmo. Pense dessa forma. Eu tenho uma frase: minha casa é grande. Uma proposição que é declarativa. Minha casa é grande, olha lá. Seus olhos são azuis. Está calor. São proporções declarativas. Proporções declarativas. As proporções simples, elas são designadas por letras latinas, minúscula, P, Q, R, S, e assim por diante, que são chamadas letras proposicionais. Por exemplo, P. Eu estou atribuindo P a essa proporção. Minha casa é grande. Olha lá. Eu atribuí o símbolo P, a letra P, a uma proporção. Então, eu estou atribuindo minha casa é grande agora, dizendo que ela é representada a partir de então com a letra P. Ou seja, transformei da linguagem materna, da linguagem natural ou da linguagem coloquial
na linguagem simbólica. O P vai significar minha casa é grande. O Q vai significar seus olhos são azuis. O R vai significar está calor. E assim por diante. Você pega um fraseamento, você transforma na proposição simples, vai chamar de P, de Q e de R, letras minúsculas, porque representam proposições simples, átomos. Átomos. Nas proposições compostas, que são moléculas, as moléculas são formadas de átomos. Veja só, na composta ela é formada por combinação de duas ou mais proposições. Eu posso ter proposição com 4, 5 proposições compostas, ou proposições atômicas, ou proposições, ou átomos, como queira dizer. Nesse nosso exemplo primeiro, vamos lá. Minha casa é grande e meu carro é azul. Olha lá. Tem uma ligação entre as duas proposições. Eu tenho uma proposição, minha casa é grande, meu carro é azul. Eu tenho duas proposições aí, bem nítido. Minha casa é grande, meu carro é azul. E fiz uma ligação com um conectivo. Então, no momento que eu faço essa ligação com o conectivo, nesse caso foi o conectivo E, eu estou formando o quê? Uma proposição composta. Eu posso transformar essa proposição na linguagem simbólica. Por exemplo, minha casa é grande, chamei de P. Meu carro é azul, chamei de Q. Olha lá, P e Q. Estou transformando da linguagem coloquial para a linguagem simbólica. Lá na frente a gente vai ver isso. Não interessa agora não, interessa agora os primeiros passos. Seus olhos são azuis ou verdes? Olha lá, duas proporções. Seus olhos são azuis, seus olhos são verdes. Olha lá, eu tenho seus olhos azuis, uma proporção, seus olhos são verdes, outra proporção. Quando eu a transformei numa só proporção, que foi composta, que eu coloquei o conectivo ou, seus olhos são azuis ou verdes. Então aí eu transformei duas proposições atômicas ou átomos em proposição composta, ou seja, a molécula é formada por dois átomos aí no caso. Se está calor, então é verão. Olha lá, estou usando um outro conectivo, lembre-se disso, conectivo. Estou usando conectivos ligando duas proporções. Está calor é uma proporção, é verão é uma proporção. Eu estou dizendo, se está calor, então é verão. Então eu tornei aí uma proposição composta. Peguei duas proposições simples e transformei em uma terceira. Então, minha casa é grande e meu carro é azul, formou uma outra proposição. Seus olhos são azuis ou verdes, formou uma outra proposição. Se está calor, então é verão, formou uma outra proposição. Então, vamos botar na cabeça. Proposição composta, ela é formada por combinação de duas ou mais proposições. Ponto final. E as proposições compostas são representadas por letras maiúsculas. P, Q, R. Minha casa é grande e meu carro é azul. Lembre-se que eu falei, chamei minha casa é grande de P. Meu carro é azul, chamei de Q. Então a proposição composta P é formada por duas proposições P, Q. A proposição Q é formada por duas proposições P, Q também. Seus olhos são azuis ou verdes. A proposição composta R é formada também em duas proporções. Se está calor e verão. Transformando em linguagem simbólica, essa proposição R está com duas proporções simples, P e Q. Sem problema nenhum. Vamos caminhando para analisar mais o nosso... Então, as proporções moleculares ou proporções compostas são chamadas de fórmulas proposicionais ou fórmulas. Então, na lógica matemática, a gente tem que trabalhar com as fórmulas. E lá na frente a gente vai ver que existem algumas fórmulas chamadas FBF, fórmula bem formulada, tá certo? Porque ela tem um sentido completo onde a gente consegue chegar a um valor lógico. Então, no caso das proporções compostas ou moléculas, elas têm uma notação. A notação da seguinte forma: P, Q, R, S. S está me dizendo que a proporção P está movida de três proporções simples, Q, R e S. Então significa que P é uma proporção composta das proporções atômicas, Q, R e S. Proporções simples. Então,
retornando, no caso P, é munida das proporções Q, R e S, ou seja, ela é composta. Ela foi gerada através de 3 outras proporções, através de um conectivo. Afinal, o que é conectivo? Nós falamos um conectivo que liga 2 proposições simples, formando uma proporção composta. Então, o conectivo são termos usados para formar novas proporções a partir de outras. Ora, se eu tenho 2 proporções simples, utilizando um conectivo, eu estou formando uma outra. Estou formando uma terceira proposição, que foi gerada a partir de 2 outras simples. E os conectivos são esses: e, ou, não, se, então, se, somente se. Olha lá, temos 5 conectivos nesse nosso caso, nesse primeiro caso. 5 conectivos. Primeiro é uma conjunção. O e é uma conjunção. O segundo conectivo ou é uma disjunção. O terceiro conectivo não é uma negação. Se, então, é uma condicional. Se, somente se, é uma bicondicional. Olha lá, nós temos conjunção, disjunção, negação, condicional e bicondicional. Então, vai me aparecer os outros conectivos. Esses outros conectivos são gerados através exatamente de alguns deles. Por exemplo, vai me aparecer um ou, que chama-se disjunção exclusiva. Mas vamos ver isso lá na frente. Não interessa isso para a gente agora. Lá na frente vamos dar uma olhada. Exemplo. Esses exemplos, cada exemplo de cada um conectivo desse. Ora, minha casa é grande e meu carro é azul. Olha lá, que eu usei o conectivo nessa primeira proposição. Usei o conectivo que? Conjuntivo, ou seja, a conjunção e. Então, toda essa proporção é uma proporção conjuntiva. Por quê? A ligação entre as 2 proposições simples é uma conjunção. Da mesma forma é o caso da segunda. Seus olhos são azuis ou verde. Só que a ligação entre as 2 proposições é o conectivo disjuntivo. Ou seja, eu estou ligando essas 2 proposições com uma disjunção. A primeira foi uma conjunção, a segunda é uma disjunção. Nessa terceira, se está calor, então é verão. Observe bem, se está calor, então é verão. Então estou ligando pelo conectivo condicional. Conectivo condicional. Eu estou ligando se está calor, então é verão. Observe bem, se está calor, então é verão. Então essa proposição é uma proposição condicional. Essa quarta proposição, ela é uma negação. Não está chovendo. Ela não está chovendo. Então é uma proposição que eu usei o conectivo não. Na quinta, eu tenho o triângulo retângulo. O triângulo é equilátero. O triângulo é equilátero. Se, somente se é equiângulo. Olha lá. O triângulo é equilátero. Se, somente se é equiângulo. Nessa aí eu estou ligando a proposição simples, o triângulo é equilátero, com a proposição simples, o triângulo é equiângulo. Através de quê? De uma bicondicional. Então, toda a proposição é chamada, a proposição é bicondicional. Então temos uma proposição conjuntiva, uma disjuntiva, uma condicional, uma negação e uma bicondicional. Nós iremos trabalhar esses conectivos. Agora, veremos a tabela verdade. Ora, que seja a tabela verdade. O que é a tabela verdade? A tabela verdade exibe todos os possíveis valores lógicos da proposição composta, correspondente a todas as possíveis atribuições de valor lógico às proposições simples componentes. Ou seja, eu vou pegar as proposições compostas primeiro, traduzi-la de acordo com aqueles 2 princípios, da não contradição e do terceiro excluído, e dar valores lógicos a ele. Olha lá, seja P e Q átomos. Átomos, eu disse já, vou repetir, átomos significa proposição composta. Composta não simples. A composta seria molecular. Então,
seja P e Q, dois átomos, ou seja, duas proporções compostas, os valores lógicos possíveis para cada uma delas é, olha lá, se eu tenho uma proposição simples, um átomo, eu só recebo dois valores. Lembre-se daqueles dois princípios, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído. Só recebo dois valores. Se eu tenho uma proposição, verdade e falso, olha lá, primeira linha é verdade, a segunda linha falso. Da mesma forma para Q, primeira linha é verdade, segunda é falso. Então, vamos observando. Preste bem atenção que eu vou lá na próxima, eu vou te dar uma dica bem interessante, uma característica das tabelas verdade. Seja P uma molécula, olha lá, trabalhamos uma proposição simples, agora vamos para uma proposição composta formada por P e Q. Nesse caso, a tabela verdade para P é formada por esse seguinte elemento. Observe, olha, eu tenho agora duas proposições compostas, duas proposições simples, que me formam uma composta. Agora, olha para a cara dela, olha bem, visualiza ela. Eu tenho quantas linhas aí? Se você olhar, eu tenho 4 linhas. Por quê? Eu tenho duas proposições compostas. Se você observar que eu tinha uma proposição, eu só tinha 2 linhas. Mas agora eu tenho duas proposições. Eu tenho 4 linhas. Por quê? Deixar essa interrogação para responder lá no final. Por que acontece isso? Observa. Na minha primeira linha eu tenho verdade, verdade. Na segunda linha eu tenho verdade e falsa. Terceira linha falsa e verdade. E tenho falsa e falsa. Uma característica básica do início de uma tabela com duas proporções, certo? No caso P e Q, a característica dela. A primeira linha é verdade e se encerra em falso. E pode observar que eu tenho verdade, verdade, falso e falso. Na segunda coluna, verdade, falso, verdade e falso. Olha lá, na primeira coluna eu tenho repetição, 2 verdade e 2 falsas. Na segunda eu tenho alternado, verdade, falso, verdade e falso. Observe isso com carinho. Por que isso ocorre? No caso, eu tenho um arranjo binário com repetição de 2 elementos, verdade e verdade. Lançando uma moeda, da cara ou coroa. Vamos chamar cada uma cara dessa, a cara de V e a coroa de F. Se eu lançar uma vez, vai me dar V ou F, ou da V ou da F. Se eu lançar 2 vezes, exatamente, vai me dar 4 elementos. Então, se eu tenho uma só proposição, só me dá 2 elementos. Se eu tenho 2 proposições, vai me dar 4 linhas. Olha, uma proposição, 2 linhas, 2 proposições, 4 linhas. Os arranjos binários com repetição de 2 elementos. Verdade e falso. Ou seja, vamos generalizar agora. Então, tenho 2 elementos. 2 elevado a n. Olha lá, 2 elevado a n. Esse meu n, vou chamar o número de proposições. Se n for igual a 1, 2 elevado a 1 vai ser igual a 2. Olha lá na tabela, verdade, que tinha uma proposição, tinha 2 linhas. 2 elevado a 2. Olha, esse 2 está me dizendo que eu tenho 2, o quê? 2 proposições. Então, 2 elevado a 2 é 4. Olha para cá, 4 linhas. E se eu tiver uma proposição com 3? Uma proposição composta com 3. Vamos pensar. Olha para cá. PQR. 2 elevado a 3 dá 8. Então, 2 elevado a 3. Porque meu n é igual a 3. Então, eu tenho na minha primeira linha, na minha segunda, minha terceira, minha quarta, minha quinta, minha sexta, minha sétima, minha oitava. Observa o que vai me acontecer. Eu tenho aí um arranjo ternário com repetição de 2 elementos. Então, se você olhar, na minha primeira coluna, eu tenho 4 verdades e 4 falsas. Na minha segunda coluna, eu tenho alternando 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas. E na terceira coluna, eu tenho alternando uma verdade, uma falsa, uma verdade. Observe, primeira linha é tudo verdade, a última linha é tudo falsa. Se você observar, você vê essa característica, toda a vida da tabela verdade, essa parte inicial é dessa forma. Não tem mágica, nem tem macete, é isto. Esse negócio de macete é conversa fiada, é isto.
2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8. Agora, vamos lá. Um desafio. Seja R uma molécula que tem as proporções P, Q, R e S, 4 proporções. Quantas linhas terá esta minha tabela verdade? Faça, boa sorte e tente. Ora, a notação do valor lógico da proporção atômica, sempre. Eu vou chamar de VP, valor lógico de P. Valor lógico de P pode ser verdade, valor lógico de P pode ser falso. V ou P. No caso das proporções moleculares, P, VP, V ou VP, F. Então, observe. Valor lógico de P pode ser verdade ou valor lógico de P pode ser falso. Valor lógico da proporção molecular pode ser verdade ou valor lógico da proporção pode ser verdade. Ora, encerramos nossa aula de hoje. Vimos que o que é um termo, o que é uma proporção, classificamos as proporções, que seria valor lógico, e vimos os princípios. Esse vai reger todo o nosso trabalho. O princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Na próxima aula, teremos o mesmo cálculo proporcional, ou seja, a operação lógica sobre proporções. Agora vamos trabalhar as operações, utilizando exatamente esses conectivos, visualizando como é que ele funciona para o cálculo das proporções, o cálculo dos valores lógicos, o cálculo da fórmula, quando uma fórmula é bem formulada, o cálculo de uma forma quando ela é bem formulada. Tchau, tchau, até a próxima aula, boa sorte e continue a estudar.